E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que eu tô devendo faz muito tempo. Hoje eu vim falar sobre como fazer revisões. Diariamente eu recebo mensagens de pessoas que têm dificuldade pra aprender, que estuda, entende o assunto, só que uma semana depois, quando vai aplicar aquilo em um exercício, erra. A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: tu revisou? E em geral a resposta é não. De certa forma isso é compreensível. Tem muitas coisas pra estudar, então as pessoas apenas assistem videoaulas atrás de videoaulas e vão amontoando aquele conhecimento para dar tempo de ver tudo. E aí, pessoal, reside um problema muito grande. Se tu faz isso, se tu apenas entende o assunto e já pula para o outro, tu não consegue aprender e todo esse teu esforço é feito em vão. Porque por mais que tu tenha estudado muito, tu vai chegar na prova com quantidade de informações muito pequena. Como eu já falei para vocês, para aprender a gente precisa passar por uma série de etapas. E a revisão é uma das etapas mais importantes do estudo, se não a mais importante. Se tu não revisar aqueles conteúdos que tu estudou, tu não consegue aprender. Simples assim. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como revisar de forma efetiva. É um vídeo que é bacana porque nele eu vou disponibilizar esse cronograma de revisões que eu fiz pra vocês e vou mostrar na prática como ele funciona, beleza? Ah, Felipe, mas eu já estudei e entendi o assunto. Mesmo assim eu preciso revisar? Com certeza. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de reter uma informação por períodos muito extensos. Fazer isso gasta muita energia. E o cérebro da gente ele é inteligente. Então ele só retém aquilo que é usual. Se a gente não utilizar determinada informação, nosso cérebro entende que aquela informação não é importante e, consequentemente, a gente esquece. Essa é a curva de Ebbinghaus, ou como também é conhecida, curva do esquecimento. Essa teoria foi apresentada pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus e, basicamente, ela demonstra graficamente a quantidade de informação que o nosso cérebro é capaz de reter ao longo de um determinado período de tempo. Se a gente observar, a partir do momento que a gente estuda, essa quantidade de informações que a gente retém vai se perdendo com o passar do tempo. Quando a gente termina de estudar, a gente lembra praticamente de tudo que a gente estudou. Mas com 24 horas, ou seja, com um dia, a gente esquece mais da metade do conteúdo estudado. E, infelizmente, essa curva apenas vai caindo. Quando passa cerca de um mês, aquela informação que a gente estudou, ela tá menos de 10% retida. A gente só lembra que estudou aquele assunto, mas a gente não consegue ter um desempenho bacana respondendo questões, por exemplo. Então, entender esse comportamento que é fisiológico, já que é normal esquecer, é fundamental pra gente conseguir reter aquela informação que a gente estudou por mais tempo. Beleza, Felipe, eu entendi. Mas o que eu faço pra conseguir reter aquela informação por mais tempo? Revisão. De acordo com Ebbinghaus, a repetição é um fator decisivo para uma maior retenção daquilo que a gente aprendeu. Até porque, como a gente acabou de ver, a quantidade de informações que o cérebro humano retém decai significativamente com o passar do tempo. A revisão, ela atua elevando aquilo que a gente estudou. Ao revisar, a gente consegue manter a quantidade de informações retidas em quase 100%. Justamente porque a revisão é a melhor forma de mostrar para o nosso cérebro que aquela informação é importante, que aquela informação é usual e por isso ela tem que estar guardadinha ali dentro. Então, periodicamente, a gente precisa revisar. E quando eu falo periodicamente, é porque tem tempos específicos para essa revisão ela ter efetividade. Já já a gente vai conhecer esses tempos. Mas beleza, agora a gente sabe a importância da revisão nesse processo de aprendizagem. Mas por onde a gente deve fazer essas revisões? A primeira forma, através de um resumo. Particularmente, eu sempre utilizo resumos para revisar e eu gosto muito. Inclusive, para quem ainda não sabe como fazer um resumo, aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre como fazer um resumo realmente efetivo. É um vídeo que tá bem legal e quem ainda não assistiu eu vou deixar aqui nos cards. Ainda falando sobre resumos, eu queria apresentar para vocês a pirâmide da aprendizagem de William Glasser. Em síntese, essa pirâmide mostra pra gente que quanto mais ativamente a gente estuda, mais a gente aprende. Ou seja, a gente aprende muito mais ensinando alguma coisa para alguém do que assistindo uma palestra, por exemplo. Então, tendo isso como referência, um tipo de resumo que eu desenvolvi na minha preparação são os chamados resumos por áudio. E o que são esses resumos por áudio, Felipe? Basicamente, tu vai pegar teu celular e vai criar um grupo no WhatsApp para cada matéria. Então, tu vai criar um grupo para física, para biologia, para matemática, enfim, para todas as matérias. Sempre que tu estudar um assunto novo, tu vai abrir aquele grupo do WhatsApp, vai colocar o nome do assunto e vai gravar um áudio explicando aquele assunto. Ao fazer isso, a gente aplica diretamente esse princípio e para revisar, basta escutar aquele áudio que a gente gravou explicando. Além disso, pessoal, tem uma infinidade de outras formas para revisar. Tu pode ler as anotações que tu fez de determinado assunto, tu pode ler os pontos que tu marcou da tua leitura, tu pode utilizar flashcards, pode discutir com os amigos, enfim. Outra forma que eu acho muito interessante de fazer essas revisões é através de mapas mentais. E para isso eu queria apresentar para vocês uma plataforma maravilhosa, o Mind Master. O Mind Master, pessoal, é uma plataforma desenvolvida pela Wondershare em que a gente pode construir mapas mentais. É uma plataforma muito versátil que está disponível em diversos dispositivos, em computador, em tablet, em celular, inclusive a gente pode utilizar o programa no próprio navegador, o que é fantástico.
Eles têm uma versão grátis e alguns planos pagos. No entanto, a versão gratuita já oferece muitas opções bacanas pra gente trabalhar. É uma plataforma simples, extremamente fácil de ser utilizada e que oferece pra gente uma série de layouts e de temas pra gente utilizar. Além, claro, de ser totalmente dinâmica e permitir que a gente faça os mapas mentais do nosso jeitinho. Em síntese, a plataforma tem essas funções no canto superior, em que a gente pode alterar as configurações e o estilo do mapa mental, e além disso, o programa nos apresenta uma grade lateral, em que a gente pode trabalhar diretamente a estrutura do nosso mapa mental, como o estilo de conector e o tipo de esquema, o fundo do nosso trabalho, os temas que a gente utiliza, bem como as fontes e as cores do mapa mental. Então é uma ferramenta incrível e muito completa, e quem revisa através de mapas mentais precisa conhecer ela. Então, perfeito. A gente já sabe por onde revisar. Agora entra a parte mais importante desse vídeo. Como fazer essas revisões. Ou melhor, quantas vezes revisar. Como eu falei pra vocês, periodicamente a gente precisa revisar. Não adianta revisar apenas uma vez. Um exemplo bem prático pra vocês entenderem é uma música. Se eu escutar uma música apenas uma vez, dificilmente eu vou lembrar daquela música. No entanto, se eu escutar aquela música por várias vezes, eu vou aprender ela. É um exemplo mais simples, mas que exemplifica todo esse processo. Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa ter noção de que não adianta revisar apenas uma vez. Mas sim, a gente precisa ter um cronograma de revisões. Pra ajudar vocês a se organizarem, eu criei um cronograma de revisões que reflete o que, na minha opinião, é a melhor estratégia de revisões. É um cronograma que é totalmente gratuito e eu vou deixar o download dele aqui na descrição. Mas enfim, bora lá conhecer ele. Pessoal, esse é o cronograma de revisões. É um cronograma, como vocês podem ver, que tem uma estrutura bem simples, mas que vai nos ajudar diretamente na organização dessas revisões. É um cronograma com apenas uma página, então vocês vão imprimir a quantidade de cópias com base na quantidade de matérias que vocês estão estudando. Como ele funciona, Felipe? O primeiro passo é colocar o nome da matéria aqui, e a cada assunto estudado, vocês vão colocar o nome dos assuntos aqui nessas linhas. Se vocês observarem, ao lado de cada linha, a gente tem 7 bolinhas. Essas bolinhas representam a quantidade de revisões que a gente vai fazer. Como eu falei, essas revisões devem ocorrer em momentos específicos. E a minha sugestão, baseada naquela curva de Ebbinghaus e na minha experiência, é essa. Vocês vão fazer uma revisão logo após ter estudado o assunto. Ou seja, assistir uma videoaula, ler um capítulo de um livro, fez um resumo, revisa. Quando a gente faz a revisão do conteúdo no mesmo dia em que ele foi estudado, a retenção sobe para 100%. Além de revisar após ter estudado o assunto, é fundamental que tu revise um dia depois, com 24 horas. Ou seja, tu estudou o assunto hoje. Amanhã, antes de estudar um novo assunto, tu vai dar uma lida bem rápida no teu resumo. Rever o assunto um dia depois é necessário porque o nível de memorização a essa altura já caiu para metade ou para menos. A terceira revisão deve ser feita com uma semana. E um ponto interessante é que a cada revisão vocês vão perceber que esse tempo de revisão diminui. Na primeira revisão tu revisa o assunto, sei lá, em 8 minutos. Na segunda tu consegue revisar em 5. Na terceira em 2. E chega um momento, pessoal, que tu só precisa passar o olho pelo resumo que automaticamente tu já lembra daquilo. De tão fixado que aquilo já tá. Além disso, a cada revisão mais conteúdos vão se agregando àquele conhecimento inicial. Infelizmente a gente não consegue absorver tudo aquilo que a gente lê ou aquilo que a gente vê na videoaula. Existe um limiar de informações que são captadas. Quando tu revisa, esse limiar se expande e a cada revisão tu consegue pegar uma informação nova. Um exemplo prático disso é um filme. Tu pode assistir um filme 3 vezes, mas a cada vez que tu assistir aquele filme, tu vai pegar uma informação que tu não tinha pego na primeira vez. Nas revisões acontece a mesma coisa. Além dessas 3 primeiras revisões, é interessante que vocês revisem um mês após ter estudado o assunto. Pronto, Felipe, para por aí, né? Não, pessoal. Essas são as principais revisões. No entanto, periodicamente a gente precisa fazer revisões de manutenção. E elas são muito importantes para manter aquela informação retida. Se vocês perceberem, eu deixei 3 bolinhas que representam essas revisões de manutenção. No entanto, eu não coloquei com quanto tempo vocês devem fazer essas revisões. Eu fiz isso justamente porque essas revisões vão depender do tempo que tu destinou para se preparar. Se a tua preparação ela for mais extensa, obviamente o tempo entre essas revisões de manutenção também deve ser maiores. Então vocês podem fazer essas revisões a cada 1 mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Enfim, isso quem decide são vocês. E basicamente esse é o cronograma. Sintetizando, tu vai revisar quando tu terminar de estudar, um dia após estudar, com uma semana após, com um mês, e depois tu vai fazer revisões de manutenção, que podem ser feitas mensalmente, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, enfim.
E é isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje. Era um vídeo extremamente importante e que eu demorei pra trazer porque eu realmente queria fazer um vídeo bem feito. Era um vídeo que eu tinha que fazer porque pra muitas pessoas revisar é perda de tempo. E pessoal, perda de tempo é estudar sem fazer um resumo e sem revisar de forma eficaz. Quem não faz isso depois é obrigado a ler tudo de novo. E isso sim é perda de tempo. Isso sim te distancia da tua aprovação. É inevitável, galera. Quem estuda sem revisar vai esquecer o que estudou e vai ter que estudar novamente. Então revisem. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e valeu!